Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de comunicação e expressão. Mais uma vez, professor Marcelo aqui com vocês, chegando à nossa aula de número 8, e o assunto da aula de hoje é a crase. Vamos aí para o nosso segundo caso, segundo caso, ou a regra 2 aí, tá? Só um detalhe importante, a crase não é dividida em todas essas regras, mas só para a gente poder dividir aula a aula. Então, regra 2, associa aí com o exercício 2, e a gente vai andando assim, tá bom? Vamos lá. O que vamos dizer aí nessa regra 2? A gente vai usar a crase, a gente vai pensar na crase com os lugares, nome de lugar. Então vai entrar aí cidade, estado, país, local em geral. Então faculdade, trabalho, casa. Ou seja, quando que eu vou usar a crase com isso ou não? É a mesma regra da semana passada, professor? A base é a mesma, tá? A crase, vocês vão ver que a base é a mesma. Ou seja, a única diferença em relação à regra da semana passada é que na semana passada bastava a gente fazer o esqueminha do trocar o feminino pelo masculino e ver se ia dar o UAU, não é isso? Nessa daqui não, vocês vão perceber que ela vai ter uma dupla travinha aí, tá? Mas vamos lá, por partes. Quando é que a gente vai ter crase com nome de lugar? Quando o verbo utilizado pedir a preposição a. Então continua valendo a mesma regra lá do caso 1. Se o verbo utilizado pedir a preposição a, há a possibilidade de ter crase. Além disso, vai ter mais um segundo item aí. O nome do lugar tem que ser feminino. Opa, professor, parece que eu vi isso na semana passada. Exato. O verbo pediu a e a palavra seguinte era feminina, não é isso? Vai ser a mesma coisa aqui. Então, observa, ó. Como é que a gente vai testar isso? Na semana passada, bastava trocar a palavra feminina por uma palavra masculina equivalente e tínhamos, se aparecesse ao, teríamos crase. Se aparecesse o ou só o a, não ia ter crase, não era isso? Tá. E agora com o nome de lugar, como é que a gente vai testar isso? Primeira coisa, vou trocar o nome de lugar. Então, Extrema, Bahia, Praia, vou trocar por um nome masculino. Eu recomendo trocar por Japão, porque Japão é um nome masculino, Brasil é um nome masculino, mas Japão eu acho que fica bonitinho. Então troca o nome, o lugar lá que você está na dúvida, por Japão. Se aparecer ao Japão, assim como era lá na regra 1, no caso 1, significa que o verbo pede a preposição a. Ou seja, a gente pode ter crase. Detalhe, pode, não é que já vai ter, mas pode. Então troquei lá por o Japão e apareceu ao Japão. Se aconteceu isso, opa, posso ter. O que você vai observar? Se não aparecer ao, já significa que não vai ter crase. Assim como era lá na regra 1. Se aparecer só o Japão, não vai ter crase. Tudo bem? Tá ficando cansadinho, né? Muita regrinha, professor. Calma que tem mais um pouquinho, calma. Mas é fácil, pessoal. Vamos lá. A sua dúvida é, fui à Itália, tem crase ou não? E agora? Então vamos lá, teste 1. Troca Itália por Japão. Fui ao Japão. Se apareceu ao, significa que o verbo ir, a gente já sabe que o verbo ir sempre é quem vai a algum lugar ou vai para algum lugar. Então, fui ao Japão, opa! Já vou colocar aquelas lá. Não, calma, que quando é nome de lugar a gente tem que fazer um duplo teste. Mas, como apareceu ao Japão, significa que eu posso ter crase aí. Então, já segura essa informação, tudo bem? Então, troquei Itália por Japão e apareceu fui ao Japão. Então, tenho a parte 1 para ter crase. Como é nome de lugar, a gente tem que fazer um segundo teste, ok? Mas dá uma olhada aqui, ó. Visitei a Itália. E agora? Troca por Japão. Visitei o Japão. Opa! O que aconteceu aqui? Não apareceu o ao. Se não aparecer o ao, não vamos ter crase. Ou seja, impossível ter crase aí. Impossível ter crase aí. Então já segura essa informação, ok? Agora você ficou feliz, né? Agora está ficando facinho para entender. Muito bem. O nome do lugar é feminino? Então, o meu primeiro teste troquei o nome do lugar por Japão. Se apareceu ao,
já é o primeiro sinalzinho para eu ter crase. Se não aparecer o AU, impossível ter crase, ok? Agora eu tenho que testar se o nome do lugar é feminino ou não. Aparentemente, o nome do lugar sempre é feminino, tá? Aparentemente, Extrema, acabou com A, é feminino. Não, cuidado, cuidado. Um teste que a gente vai fazer para saber se o nome do lugar é feminino ou não é usar o esqueminha do volto. Professor, que esqueminha do volto é esse? Dá uma olhada. Se você voltar da Itália, opa, voltei da Itália, significa que o nome é feminino. Logo, posso ter crase. Então, volto da Itália, volto da China, volto da Coreia. China, Itália, Coreia, tudo nome feminino. Logo, posso ter crase antes desses nomes. Legal. Se aparecer volto de, não podemos ter crase. Não. Por quê? Porque D é neutro, D é neutro. Então, ó, volto de Extrema. Opa, nunca vai ter crase antes de Extrema, não. Volto de Bragança. Opa, nunca vai ter crase, não. Porque D é neutro, não vai ter crase, não vai ter crase. Tudo bem? Se tiver dúvida, tem uma musiquinha cretina, que é meio que o Jingle Bell, usando isso daqui. Eu não acredito que eu vou cantar esse negócio agora, mas vamos lá. Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Ei, vai você! Brincadeira, não precisa cantar. Não acredito que eu fiz isso, mas vamos lá. Então, se volto da, lugar feminino, vai ter crase. Se volto de, lugar neutro, perdão, não vai ter crase, ok? Vamos testar o nosso exemplo? Ah, não, cara, eu cantei musiquinha pra você e você tá assim, não. Não, força. E aí, fui à Itália, vai ter crase ou não? Então vamos aplicar os dois testes. Primeiro teste, fui ao Japão. Sabemos que já me autorizou a pôr crase, mas vou lá pôr crase ainda. Não, segura. Volto da Itália. Opa! Reparou que na regra 2 a gente precisa ter esses dois testezinhos? Se tiver uma das duas situações só sendo verdadeira, ou UAU ou só o volto da, a gente não vai ter crase. Para ter crase, então tem que funcionar os dois. Tem que trocar Itália por Japão e aparecer o UAU. Tem que pegar e utilizar o volto da, volto de e aparecer o volto da. Então só se tiver esses dois casos aqui é que eu vou usar, tudo bem? Se não tiver, eu não vou usar crase. Então, fui à Itália, vai ter crase. Muito bem. Professor, dá um exemplo aí que não vai ter crase. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Fui à Extrema. Repare que não fui à Extrema. Você vai ter, fui ao Japão. Troquei Extrema por Japão, fui ao Japão. Opa, já vou por crase. Segura a emoção. Por que você não vai pôr nada de crase ainda? Nada de acento indicando crase. Porque olha só o que vai acontecer agora no volto da, volto de. Puta, professor, volto de Extrema. O que aconteceu aí? Eu fui ao Japão, mas eu tenho Extrema como um nome neutro. Extrema não é um nome feminino. Opa, então não vou ter crase. Não vou ter crase porque só deu um dos testes certo. Só o ao Japão. Quando eu voltei de Extrema, D é neutro, D nunca vai ter crase, ok? Vamos testar mais uma? Visitei a China. Puxa vida, professor, visitei a China. Vamos trocar a China por Japão, vamos? Opa, visitei o Japão. Se você visitou o Japão, o que vai acontecer? Nada, professor, nada. Não pode ter crase. Porque só tem crase quando aparece o AU. Logo, se você visitou o Japão, não tem crase. E olha o perigo. Se você usar o volto, vai dar volto da China. Por isso, meus queridos alunos, cuidado. Sempre quando for nome de lugar, faça esse duplo teste. Ou seja, se você for direto lá no China e já começar com volto da, volto de, você vai colocar a crase ali. Mas não. Quando é nome de lugar, a gente precisa ter os dois, tá? Então eu preciso ter o ao, Japão, e preciso ter o volto da.
Se só der um dos dois, então só deu volto da China, não vai ter crase. Tudo bem? Não vai ter crase no visitei a China, porque não apareceu visitei ao Japão. Ah, mas China é feminino. Sim, mas se não apareceu ao Japão, não tem crase. Tudo bem? Visitei a China, sem crase. Ah, agora você ficou feliz, né? Porque você está entendendo. Muito bem, muito bem. Resumindo. Ao Japão, tem que aparecer ao Japão, tem que aparecer o volto da. Se aparecer ao Japão e o volto da, vamos ter crase. Tudo bem? Ah, mas não apareceu. Se não apareceu, só apareceu o Japão, já não vai ter crase. O professor já deu volto de, não vai ter crase. Para ter crase tem que aparecer ao Japão e volto da alguma coisa. Certo? Ah, sabia que você ia gostar. Aulinha curta, fácil, treinem bastante. Tem listinha de exercício de novo, não valendo nota ainda, tá? Não é atividade avaliativa. É aquela listinha que você faz, corrige depois com o gabarito semana que vem, tudo bem? Não valendo nota, força. Treine bastante, comece a aplicar esse negócio de crase aí no seu dia a dia, você vai ver que vai ficar fácil, certo? Boa semana, bons estudos, e é isso aí. E desculpa ter cantado aquela musiquinha, mas se der certo, bora pro The Voice. É isso aí. Falou!